Vivemos em busca do melhor para as nossas vidas. Travamos lutas por aquilo em que acreditamos. Resistimos à tentação de desistir após as primeiras adversidades. Mas é necessário que tudo seja da vontade de Deus, para que acabe sendo verdadeiramente benéfico para nós. Jamais devemos esquecer que é Ele que nos provê o melhor, que nos dá forças para as conquistas e que Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos ao Fibra Diet, um canal de informações para diabéticos e não diabéticos que buscam o controle glicêmico, a construção muscular e o emagrecimento. Um dos aspectos importantes para que a construção muscular com diabetes seja bem sucedida, tanto para a perda de gordura ou ganho de músculo, é a forma que você irá estruturar a sua nutrição. Assim, a melhor dieta deve conter todos os macronutrientes nas quantidades certas, específicos da sua meta calórica. No vídeo de hoje, vamos compreender os macronutrientes e a sua influência. Os macronutrientes estão presentes em todas as dietas, são eles responsáveis por garantir a quantidade suficiente de calorias, seja para manter o peso, perder peso ou ganhar peso. Eles são essenciais para o seu organismo. Todas as vezes que você encontrar a palavra macronutrientes, tenha em mente que são proteínas, gorduras e carboidratos. E nesse vídeo, iremos mostrar uma visão geral de cada um deles, bem como seu efeito fisiológico, principalmente sobre a glicose no sangue. E para esse canal existir e atingir as pessoas que mais necessitam dele, peço que você inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e a sua divulgação, que é importante. O Fibra Diet agradece. Vamos falar da primeira, a famosa proteína. As proteínas são formadas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e possuem 20 aminoácidos que servem como elementos essenciais para todas as células. As proteínas estão presentes em todas as funções biológicas do organismo, participando da composição das células. Suas funções são muitas, vejamos: fornecimento de energia, estruturação de células, catalisador de funções biológicas na forma de enzimas, regulação de processos metabólicos, armazenamento de substâncias, transporte de substâncias, construção e reparação dos tecidos e músculos, defesa do organismo na forma de anticorpos, produção de hormônios e neurotransmissores. É fundamental que uma pessoa consuma a quantidade adequada de proteínas para o funcionamento ideal do nosso corpo, e são elas que compõem a nossa incrível estrutura corporal, incluindo músculo, pele, tecidos de órgãos, cabelos e unhas. Ela ajuda a criar enzimas que regulam nosso metabolismo, a produção de hormônios, anticorpos, neurotransmissores e o crescimento e reparo de células, como havíamos falado, sem falar que as proteínas são fundamentais por fornecer os blocos de construção, que são compostos por 3 grupos: essencial, condicionalmente essencial e os não essencial. Aminoácidos essenciais. Esses são os aminoácidos que o corpo não consegue produzir por si próprio, por isso devemos consumi-los em nossa dieta. Aminoácidos condicionalmente essenciais. Esses aminoácidos também devem ser consumidos na dieta, mas são necessários apenas sob certas condições, como quando o corpo está sob estresse. Aminoácidos não essenciais. O corpo é capaz de produzir os aminoácidos não essenciais, dos quais precisa por conta própria. A maioria dos produtos de origem animal, como carne, peixe e laticínios, fornece grandes quantidades de proteína. Algumas fontes de proteínas à base de plantas incluem tofu, legumes, nozes e alguns grãos como quinoa.
As proteínas possuem o potencial de elevar sim os níveis de glicose no sangue, de uma forma bem pequena comparada aos carboidratos. Isso porque, de acordo com a capacidade digestiva de cada pessoa, as proteínas ingeridas de 35% a 60% vira glicose. Essa capacidade de aumentar a glicemia normalmente não é percebida, porque o tempo de absorção varia entre 3 e 4 horas, o que tornam as proteínas um bom alimento para os diabéticos. Consuma nas quantidades corretas. Vamos falar das gorduras. Nem toda gordura é ruim, algumas são importantes para o funcionamento do organismo. O que faz uma gordura ser considerada boa é a sua origem, de onde ela foi extraída. As gorduras são uma parte importante de uma dieta saudável, fornecem ácidos graxos essenciais, mantêm a pele macia, fornecem vitaminas, lipossolúveis e são uma ótima fonte de combustível energético. Escolha alimentos com gorduras insaturadas, boas. Limite alimentos com alto teor de gordura saturada e gorduras trans, que são as ruins. Gorduras insaturadas, gorduras monoinsaturadas e polissaturadas reduzem o risco de doenças. Os alimentos ricos em gorduras boas incluem óleos vegetais, como azeites, nozes, sementes e peixes, e etc. As gorduras ruins, chamadas de gorduras trans, aumentam o risco de doenças, mesmo quando ingeridas em pequenas quantidades. Os alimentos que contêm gorduras trans são principalmente os processados, feitos a partir de óleo parcialmente hidrogenado. Felizmente, as gorduras trans foram eliminadas de muitos desses alimentos. As gorduras saturadas, embora não sejam tão prejudiciais quanto as gorduras trans, em comparação com gorduras insaturadas, impactam negativamente a saúde e são mais bem consumidas com moderação. Os alimentos que contêm grandes quantidades de gordura saturada incluem carne vermelha, manteiga, queijo e sorvete. Algumas gorduras à base de plantas, como óleo de coco e óleo de palma, também são ricas em gorduras saturadas. Elas são compostas de ácidos graxos e são utilizadas pelo organismo para servir inúmeras funções fisiológicas importantes, incluindo aquelas relacionadas à estrutura e função da membrana celular, funções sexuais e reprodutivas, funções do sistema nervoso. Em particular, os ácidos graxos essenciais, linoleato e linolenato, são necessários para a vida toda, pois não podem ser sintetizados no corpo e devem ser absorvidos pela dieta. Algumas fontes de gorduras na dieta incluem muitos produtos animais e lácteos, além de certas plantas como abacates, nozes e óleos vegetais. Consumida com moderação, a ingestão de gordura normalmente não tem efeitos pronunciados nos níveis de glicose no sangue, embora seja conhecido por desempenhar um papel na sensibilidade à insulina. E por último nós temos os carboidratos. Assim são chamados por possuírem carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos são moléculas de glicose essencialmente ramificadas. A glicose, ou seja, o açúcar, está envolvida em inúmeras reações celulares metabólicas, servindo essencialmente como principal fonte de energia para uma variedade de processos fisiológicos importantes como fornecem combustível para o sistema nervoso central, energia para os músculos que trabalham. Eles também impedem que as proteínas sejam usadas como fonte de energia e permitem o metabolismo das gorduras. Influencia no humor e memória. Embora a glicose seja uma molécula necessária para a vida, também pode ser produzida no corpo a partir de precursores não carboidratos. Os carboidratos são classificados como simples ou complexos, açúcares e amidos simples. A diferença entre as duas formas é a estrutura química e a rapidez com que o açúcar é absorvido e digerido. De um modo geral, os carboidratos simples são digeridos e absorvidos mais rápidos e facilmente do que os carboidratos complexos. Os carboidratos, moléculas de glicose, têm um efeito mais impactante sobre os níveis de glicose no sangue, aumentando-os rapidamente, o que é particularmente importante para as pessoas com diabetes,
Muitos alimentos que contêm carboidratos também são boas fontes de micronutrientes importantes. E aqui nós deixamos aquele recado. Comece o mais rápido possível o seu treino de musculação. E se você já está treinando, absorva neste canal o conhecimento para melhorá-lo. Ajude o canal, compartilhe, inscreva-se, aperte o sininho, deixe o seu joinha, seu comentário ou sugestões para novos vídeos que o Fibra Diet agradece. Obrigado.